Hello guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula da série Aulas com a Teacher G. Eu sou a Teacher G e esta série são vários vídeos, várias aulas na verdade, com os mais variados conteúdos. Tem muita estrutura, tem dicas de pronúncia, enfim, expressões. Então, vá acompanhando tanto pelo Instagram ou pelo YouTube. Você vai encontrar várias aulas. Eu acho que já são mais de 60 aulas em relação a vários conteúdos. E hoje, nessa série de aulas com a Teacher G, eu trouxe como fazer perguntas no passado, além do did. Por que eu estou trazendo esse conteúdo para você? A gente aprende, que para fazer perguntas no passado, no inglês, a gente vai usar o did. Então, ele é o mais conhecido, vamos dizer assim, para fazer perguntas no passado no inglês. Por exemplo, você trabalhou ontem, eu vou empregar, usar o did. De fato, ele vai servir para isso mesmo. A gente vai conhecer e aprofundar um pouquinho mais no did. Mas, além dele, eu tenho várias outras estruturas, vários outros grupos que eu também posso fazer perguntas no passado, no inglês. Então, além do did, existem outras maneiras de fazermos perguntas no inglês. E é isso que eu trouxe para você hoje, para a gente não ficar só preso no did e saber que tem várias outras maneiras de perguntar também no passado, no inglês. E para a gente começar, a gente vai começar a entender qual então que é a função, qual que é a diferença entre eu usar o did e usar uma outra estrutura, um outro grupo para fazer perguntas no passado. Para começar então essa aula de hoje, eu trouxe aqui o did, que talvez ele é o mais conhecido, vamos dizer assim. Se você é a primeira vez que está vendo esse conteúdo, fica tranquilo, porque você vai conseguir acompanhar. E o were. Então eu trouxe duas maneiras para a gente começar a entender que eu posso fazer perguntas no passado, além do did, tudo bem? Então, só para a gente começar entendendo. Os dois aqui, tanto did quanto were, eu vou usar para o passado, tá? Eu vou usar para fazer perguntas no passado quando eu estiver fazendo pergunta para you e plural aqui nos dois. E o did eu posso usar também para o I, que é o eu. A gente não vai usar muito exemplo aqui com I, porque raramente a gente faz pergunta para a gente mesmo, né? A não ser que a gente está falando, tipo, eu trabalhei ontem, não me lembro, sabe quando você está falando com você mesmo? Mas não é o nosso foco, porque na maioria das vezes a gente está conversando com alguém. E aí a gente precisa fazer a pergunta para aquela pessoa, tá? Então, nosso foco não vai ser o eu aqui hoje não, tá? E sim o you e plural, que é o que mais a gente acaba usando no dia a dia. Bom, qual que é a diferença principal entre did e were? Qual que é a diferença, assim, que você precisa saber entre did e were? Did, eu vou usar para fazer perguntas diretas no passado, e o were, eu vou usar para fazer perguntas no passado com o ser e estar. Essa é a diferença, assim, essencial, que se você entender esse primeiro passo, você vai perceber que vai ficar muito mais tranquilo para você entender o resto, como é que vai funcionar. Então, did, eu uso para fazer perguntas diretas e o were eu uso para fazer perguntas com o ser e estar, tá? Essa é a diferença principal entre as duas estruturas. Então, vamos lá. Seguindo lá, então, como é que vai ficar? Vamos começar com o did, vamos dar um ênfase agora nele e depois a gente vai entender os outros grupos de estrutura que nós vamos usar para fazer perguntas também no passado. Did, como eu comecei falando a aula, eu vou usar para fazer perguntas diretas no passado, tá? You, plural, o I também, mas não é o nosso foco aqui hoje. Como é que é essa história de perguntas diretas, teacher? O que é uma pergunta direta? Eu vou usar ali, a pessoa, aqui no caso é o você, e o meu verbo direto no passado. Isso é uma pergunta direta, tudo bem? Então, se eu pergunto, você trabalhou ontem? É uma pergunta no passado, tá direta, tem a pessoa e já o verbo. Eu estou usando lá o you, que eu disse que é para usar o you. Muito bem, você trabalhou ontem? É uma pergunta direta no passado. Neste caso, eu uso did. Então, olha ali, Did you work yesterday? Como é que fica isso no inglês? Eu coloco lá o did primeiro, porque é ele que está indicando que é uma pergunta no passado, tudo bem? A pessoa e o verbo, e o resto da minha frase. Eu não posso colocar o you direto lá e imaginar que eu estou perguntando, porque no inglês fica um pouquinho diferente, né? Eu já falei sobre isso em outras aulas.
No inglês, eu preciso desse auxílio na hora de fazer pergunta. E é o did que eu vou usar aqui. Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Tudo bem? Uma pergunta direta foi para o passado, é ele que eu vou usar. Se eu quisesse perguntar, por exemplo, onde você foi semana passada? De novo, tem a pessoa, já tem o verbo logo a seguir aqui, quer dizer, direto, né? A diferença agora, guys, é que eu coloquei aqui um onde, né? Um ask question para fazer perguntas. Igual que a gente fez na pergunta anterior, a estrutura vai ser a mesma, só vamos acrescentar esse onde, tudo bem? No inglês, onde é where. Então, nós vamos acrescentar esse where. Vamos começar com ele mesmo. Olha lá como é que ficou. Onde você foi a semana passada? Olha o where aqui. Where did you go last week? Where did you go last week? Tá? Então, eu tenho ali o where, tenho did, né? Tenho a pessoa e o verbo já logo em seguida. A pergunta direta novamente. Tudo bem? Where did you go last week? Tá? Olha o próximo exemplo ali, ó. Se eu quisesse fazer uma pergunta no passado, também uma pergunta direta, só que no plural agora. Ao invés de você, eu coloquei vocês. Mesma coisa. A gente só vai trocar o you por you de novo, né? Porque na verdade você e vocês no inglês é igual, gente. Ai, mas como que eu vou saber, teacher? No contexto, tudo vai fazer sentido. Você está num grupo de pessoas, a pessoa está se direcionando a todos vocês. Então, fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Ó, onde vocês estudaram ano passado? Mesma coisa, né? Vai ficar bem parecida com a anterior, porque você e vocês no inglês é you. Ainda estou no passado, é uma pergunta direta, mesma estrutura. Vamos colocar o onde de novo ali, né? Ó, where? Where did you study last year? Where did you study last year? Tudo bem? Então, onde você estudou? Onde vocês estudaram o ano passado? Tá? Perguntas diretas, eu vou usar o did. Simples assim, guys. Se eu quisesse usar outro plural, como por exemplo, seus amigos viajaram ontem? Mesma coisa. No lugar do you, a gente vai colocar seus amigos. Seus amigos em inglês, your friends. Tudo bem? Então, vamos lá? Seus amigos viajaram ontem? Did your friends travel yesterday? Ó, seus amigos. Lembra que aqui a gente estava usando o you? Então, eu só tirei o you e coloquei seus amigos. A ordem da estrutura, né? A ordem da estruturação da pergunta é a mesma. Independente se é você, you, se é eles, they, se é seus amigos, your friends, mesma coisa. Did your friends travel yesterday? Tá? Perguntas diretas, no passado, usei plural. Muito bem. Eles estudaram inglês ontem? De novo no plural. Mesma coisa. No lugar de you, né, eu vou colocar agora o eles. Eles em inglês, they. Pode ser eles ou elas, não muda. Mesma coisa, guys. Vou usar o did, porque é uma pergunta direta, só que agora não é mais o você, né? É o they. E o resto da frase, o resto da pergunta. Did they study English yesterday? Did they study English yesterday? No lugar de you, eu coloquei o eles, tá? Então, só entendendo qual é a função do did na hora que eu faço uma pergunta no passado em inglês. O did eu vou usar para fazer uma pergunta direta no passado. O que é essa pergunta direta mesmo, guys? A pessoa e o verbo, né? Você trabalhou ontem? Eles viajaram ontem? Seus amigos estudaram inglês a semana passada? Então, essas perguntas diretas no passado, eu vou usar sempre o did. Muito bem, só que eu disse que a aula de hoje é como fazer perguntas no passado, além do did. Então, a gente vai conhecer outras formas de fazer perguntas no inglês no passado sem usar o did. Muito bem, guys. Agora a gente vai conhecer, então, como é que fica o were na hora de fazer perguntas. Quem é o were? Eu também uso para fazer perguntas no passado no inglês, só que agora, ó, atenção, a informação é essencial em relação ao were, para você saber quem ele é. Ele é o ser e estar no passado. Quando eu faço perguntas para você ou plural. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta no inglês, no passado, e tiver o ser estar, você estava aqui? O que você estava fazendo? Eles estavam viajando? Perceberam que tem o ser estar nesses exemplos? O were vai aparecer ali. Vamos ver no exemplo que vai ficar muito mais fácil da gente entender. Olha ali. Você estava aqui ontem? Bom, eu
tenho o estava, tá no passado. Tenho você, porque eu disse que o were eu vou usar para you, você, e plural. Então, eu tenho você, tenho o estava, eu vou precisar do were. Você estava aqui ontem? Olha lá como é que fica no inglês essa pergunta. O were é o estava. Were you here yesterday? Você estava aqui ontem? Were you here yesterday? Tudo bem? Então, o papel do were é esse. É o ser estar no passado, né? Quando eu faço perguntas com você, com plural. Então, apareceu você estava, você era. Você... Opa, eu já sei que agora não é mais o did, e sim o were. Vamos continuar com mais exemplos. Se eu quiser acrescentar um ask question, que são essas perguntinhas aqui, ó, onde, por quê, o quê, tá? Onde você estava de manhã? Tudo bem, vou acrescentar o onde. Você lembra qual que é o onde que a gente viu lá no começo da aula? Where, tudo bem? Vamos acrescentar então o where. A estruturação vai manter a mesma, tá? A gente só vai acrescentar um vocabulário. Olha ali, ó. Onde? Where. Onde você estava de manhã? Where were you in the morning? As pessoas falam, ai, teacher, isso aqui é meio trava-língua. Where were? Where were? Tudo bem? Às vezes confunde um pouquinho no começo, normal. Where were you in the morning? Tá bom? Então, ser estar. Onde você estava de manhã? Vamos lá, ó. Se eu quiser trocar o ask question e colocar por quê? Por que você estava aqui ontem? Olha o estava lá de novo, pessoal. Olha o ser estar no passado. Então, apareceu esse ser estar no passado. Estou fazendo perguntas para you, já saiba, o were vai aparecer aí na sua pergunta, tá? Por que você estava aqui ontem? Olha ali. Why were you here yesterday? Só troquei o onde por why, né? Por que você estava aqui ontem? Why were you here yesterday? Simples assim. Vou colocar o ser estar e vou colocar o restante da minha pergunta aí, tá? Olha o próximo. Se eu quiser perguntar com plural, mesma coisa. Só que agora a gente vai trocar a pessoa. A gente estava usando o you aqui, né? Olha, you. Vamos trocar o you por eles. Eles estavam aqui a semana passada? A ordem, né, de onde vai o word, de onde vai a pessoa, é sempre a mesma. A estruturação não muda. Só vai mudar a pessoa, muda o verbo, tá? Mas a ordem de como eu monto isso fica sempre igual, né? Então, ó, eles estavam aqui a semana passada. Vamos trocar o you por they. Olha lá como é que ficou. Were they, né? Se fosse você, were you. Agora trocamos para o plural. Eles estavam aqui semana passada? Were they here last week? Were they here last week? Tudo bem? Então, eles estavam. Were, ser e estar no passado para fazer perguntas, tá? Olha ali. Você estava viajando mês passado? Guys, entrou algo novo agora aqui. Tá vendo aqui, ó? Viajando. Eu até coloquei uma flechinha para indicar melhor aqui pra gente. Quando eu faço perguntas com o ser estar, eu posso também fazer perguntas desse tipo. Com indo, ando, viajando, correndo, comendo, dormindo, tá? O que acontece no inglês quando eu faço uma pergunta desse tipo, com esse indo, ando? Simples, guys, é muito tranquilo no inglês. Eu acrescento o ing no verbo. Você já deve ter visto, ouvido alguma coisa sobre isso. Então, eu coloco esse ing no meu verbo. Por exemplo, viajar é travel, tudo bem? Viajar, travel. Para ficar esse viajando, eu coloco esse ing no final do meu verbo. Então, ao invés de travel, traveling. Pronto. Qualquer verbo você pode fazer isso, tá? Você vai colocar o ing e o verbo vai ficar nessa função do indo, ando. É bastante comum você usar verbos nessa conjugação para fazer perguntas com o ser estar, né? Você estava comendo, fazendo, viajando, né? Olha o exemplo. Você estava viajando mês passado? A única coisa que vai mudar é que o travel vai entrar esse ing. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Were you traveling last month? Were you traveling? Entrou um ing agora aí, tá? Were you traveling last month? É isso, guys. Então, entrou o fazendo, dormindo, correndo, estudando. No inglês é muito simples. A gente acrescenta esse ing e pronto, meu verbo ficou nessa conjugação. Olha ali o próximo, então, ali, para a gente entender como é que vai ficar isso. Fechando agora esses dois.
Did eu uso para fazer perguntas diretas no inglês. Você trabalhou? Você estudou inglês ontem? Tá? Were eu uso para fazer perguntas com ser e estar. Você estava trabalhando ontem? Você estava aqui ontem? Essa é a diferença principal entre did e were. Se você entender isso, guys, vai facilitar muito na hora de você fazer perguntas. Qual que eu uso? Did ou were? Tá? Sabe aquela confusãozinha que dá? E agora, é com did ou com were? Tem ser estar? Não, é direto. Did. Opa, tem o ser estar aqui sim, é você estava. Entra o were. Tudo bem até aqui? Prosseguindo, então, como fazer perguntas no passado, além do did. A gente vai ver mais duas construções que você pode usar e que são bastante utilizadas. Gonna e have, tá? Só para a gente começar a entender quem são elas. O gonna é o ia. Já vou explicar como que isso vai ficar nos exemplos. E o have é quando eu faço perguntas no passado indeterminado. Não falei quando. Vamos entender cada um desses. Dá uma olhadinha ali, ó. Toda vez que eu quero fazer uma pergunta no passado no inglês, no sentido de ia fazer algo, por exemplo, você ia estudar inglês ontem? Que horas você ia trabalhar ontem? O que você ia fazer ontem de manhã? Sabe esse ia que a gente faz pergunta? Então, no inglês eu também tenho essa estrutura, que é o going to, ou gonna abreviado, tá? Contraído, que é a forma que eu vou usar aqui, que na prática, gente, na fala é o mais usado, tudo bem? Mas é a mesma coisa, going to ou gonna. Como é que fica isso na hora de fazer perguntas, tá? Toda vez que eu uso essa estruturinha do gonna, ele sempre vem junto com o ser estar. É uma estrutura combinada que a gente fala, tá? Então, sempre essa estrutura tá juntinha com o ser estar. Ela funciona junto com o ser estar. É uma estrutura combinada com o ser estar. Então, por exemplo, quando eu quero perguntar, você ia estudar ontem? O que você ia fazer? Eu vou usar o ser estar junto com o gonna. Então, vai ficar, were you gonna? Ou were you going to? Tá? Então, were you gonna é você ia, no sentido de fazer algo. Não é você ia para a escola ontem, de ir, e sim você ia estudar ontem, tá bom? Ia fazer alguma coisa. Vamos conferir no exemplo, então, como é que ficou. Ó, você ia estudar ontem de manhã? Então, eu tenho aqui o ia e o fazer algo, estudar. Você ia estudar ontem de manhã? Não é o ia para a escola, ia para a igreja, ia para o trabalho. É o ia fazer alguma coisa. Você ia estudar ontem de manhã? Olha como é que ficou a minha pergunta. Lembra que eu falei que o gonna vai estar sempre com o ser estar? Olha ali no passado. Were you gonna study yesterday morning? Were you gonna? É o você ia. Você ia estudar ontem? Were you gonna study yesterday morning? Tudo bem? Então esse é o ia. Bastante usado para a gente fazer perguntas no passado também. O que você ia fazer ontem? Principalmente com o que, né? O que você ia fazer ontem? Que eu te liguei e você não atendeu, o que você ia fazer? Mesma coisa, ou ia fazer alguma coisa, né? O que você ia fazer? Guys, aqui eu coloquei o que, o ask question, o que, what. Tudo bem? Nós vamos acrescentar então, what. Olha ali como é que ficou. O que você ia fazer ontem? Né? What were you gonna do yesterday? What you were gonna do yesterday? O que você ia fazer ontem? Tá? Então, ia fazer algo. Então, eu posso fazer perguntas também com were you gonna, tá? Por que você ia viajar a semana passada? Vamos acrescentar agora o porquê? De novo, ia fazer alguma coisa, ia viajar. Por que você ia viajar a semana passada? Né? O porquê? Why? Why? Vamos acrescentar e juntar tudo. Why were you gonna travel last week? Why were you gonna travel last week? Tudo bem? Ó, porque você ia. Were you gonna? Ia, tá? Então, ia viajar. Vocês vão perceber que sempre vai vir um verbo depois, né, desse ia. Olha no plural, guys. Eles iam trabalhar na semana passada? Mesma coisa. O iam, ó o verbinho lá de novo. Eles iam trabalhar. No lugar de you, a gente vai colocar o they. Mesma estruturação, mesma ordem, não mudou nada. Só vamos trocar a pessoa agora, ó. Eles iam trabalhar a semana passada? Were they gonna work last week? Were they gonna work last week? Tá? Were they gonna? Eles iam, tudo bem? Vocês vão perceber que sempre depois desse ia,
vai aparecer um verbo e não um lugar. Eles iam para a igreja, eles iam para o trabalho, não. Eles iam trabalhar, tá? Essa é a diferença desse ia que a gente está usando agora, tá? Então, o gonna é o ia fazer algo. Posso usar para fazer perguntas no inglês, no passado, bastante usado, sempre nesse sentido do ia. O que você ia fazer ontem de manhã? Você ia estudar? Você ia ficar em casa ontem? Were you gonna? Você ia. Troquei o you por plural. Ele, seus amigos, mesma coisa. Só tira o you, a ordem permanece a mesma e coloca o plural lá que você quer usar. Seja they, seja your friends, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o have, tá? Então, além do did, como fazer perguntas no passado? A gente já viu o were, que é o ser estar. Você estava aqui? O que você estava fazendo? A gente viu o gonna, que ele vai estar sempre junto com o ser estar também, né? Combinadinho ali. É o ia. O que você ia fazer ontem? Were you gonna? Você ia, tá? E agora a gente vai conhecer o have, se você não conhece, se você já viu, que super usado. Você vai perceber que nos filmes, nas séries, aparece o tempo todo esse tipo de pergunta com o have, que também é usado para o passado. E qual que é a diferença dele com o did? Por que tem hora que eu uso have? Por que tem hora que eu uso did? Então vamos começar conhecendo um pouquinho mais do have. É uma estrutura que eu gosto bastante, confesso. O have eu vou usar para fazer perguntas no passado, num período indeterminado. O que isso quer dizer, guys? Eu vou fazer uma pergunta no passado, só que eu não vou falar quando. É um passado, mas eu não falei quando foi. É um passado que eu não sei quando aconteceu. É um passado indeterminado. Por exemplo, ó, você vai ver muito esse tipo de pergunta, por exemplo, esse tipo de tradução, na verdade, ó. Have worked. Se você vê uma pergunta assim, have worked, né, com complemento ou não, mas se você vê, por exemplo, have worked here, por exemplo, a tradução vai ser, você trabalhou. Você trabalhou aqui? Se tivesse um aqui, por exemplo, né, na pergunta, have worked here. Mas por que então have, não did? Porque eu não falei quando. Então eu vou traduzir como um passado normal, você trabalhou, você viajou, você foi. Só que eu só estou usando have porque eu não falei quando, é um passado indeterminado. E tem um detalhezinho em relação a essa estrutura, muita atenção. Toda vez que eu uso essa construção have, para fazer uma pergunta no passado que eu não falei quando, um passado indeterminado, os meus verbos vão ficar nessa conjugação aqui, ó. No inglês, essa conjugação é chamada de particípio, mas não precisa ficar preocupado com isso agora não. O importante é você entender que o verbo fica um pouquinho diferente nessa conjugação. Sabe assim, aquela conjugação do inglês que é trabalhado, estudado, viajado, feito, ido, sido, estado, bebido, dormido, acordado. Então, é esta conjugação que a gente vai usar quando eu faço perguntas com have. Então, se eu for falar trabalhou, vai ser worked. Se for estudou, studied. Se for viajou, traveled. Se for fez, done. Se for foi, gone. Se for esteve, been. Então, sempre que eu uso essa construção no inglês, os meus verbos precisam ficar desse jeito. Olha no exemplo como é que vai ficar. Você esteve nos Estados Unidos? É uma pergunta no passado. Eu não falei quando, mas você esteve o ano passado? Ontem? Não, só falei se você esteve. Você esteve nos Estados Unidos? É um passado que eu nem sei quando aconteceu, gente. Eu vou usar o have nesse tipo de pergunta. Lembra que o verbo, eu falei para você que ele vai ficar sempre naquele formato lá, né, de estado, sido, feito, ido? Muito bem. Então, o esteve vai ficar been, tá? Você esteve nos Estados Unidos? Have you been to the USA? Have you been? Agora o ser estar ficou been aqui. É isso que eu vou usar o have. Uma pergunta que eu nem sei quando aconteceu, é um passado ó, indeterminado. Vamos ver outro exemplo lá. Ó. Não falei quando. Esse é o segredo de usar o have para fazer perguntas no passado. Então, qual que é o segredo para usar o have para fazer perguntas no passado? É um passado que eu não falei quando. Não sei quando aconteceu. É um passado indeterminado. Você esteve nos Estados Unidos? Have you been to the USA? Não sei quando. Eu uso have. Tudo bem? Essa pergunta, guys, aparece o tempo todo
em cenas de filmes, séries. Sabe, a pessoa chega e alguém pergunta, onde você estava? Sabe aquela pergunta clássica que a gente faz? Nossa, onde você estava? Onde você esteve? Falei quando? Não. É uma pergunta no passado? É. Mas eu não falei quando, é um passado indeterminado. Uso have aí também. Olha lá como é que vai ficar a minha pergunta no inglês. Onde você esteve? Começo lá com onde. Where have you been? Olha o esteve. Lembra que eu falei que sempre quando eu usar o have, os meus verbos ficam um pouquinho diferentes? Eles vão ficar lá, ó, worked, traveled, driven, né, se for o dirigir, been, se for o ser estar. Então, sempre nessa conjugação. É uma regrinha dessa estrutura, tá? Mas como que eu vou traduzir? Onde você esteve. Eu traduzo como um passado normal. Teacher, mas eu já vi uma tradução tipo assim, onde você tem estado. Fica errado? Não, não fica errado você traduzir onde você tem estado. Sabe aquela tradução bem ao pé da letra? Errado não fica, guys. Porém, cuidado, porque essa tradução a gente não usa no dia a dia. A gente nunca fala onde você tem estado. A gente não usa isso. A gente fala o quê? Onde você estava? Não é o que a gente fala? Então a gente vai sempre traduzir o mais próximo que a gente conseguir daquilo que a gente fala na real. Então é onde você estava e não onde você tem estado. Porque o perigo de uma tradução literal, qual que é o perigo de uma tradução literal? Qual que é o perigo de eu traduzir ao pé da letra? Onde você tem o estado? De você nunca usar essa estrutura no inglês. Porque você vai ficar esperando a ocasião que você queira perguntar onde você tem estado, para daí você usar where have you been. Só que aí você vai perceber que você nunca vai falar onde você tem estado. Consequentemente, você nunca vai usar where have you been. Então, muito cuidado com as traduções ao pé da letra. Traduza da forma que nós utilizamos. Onde você estava? É isso que a gente fala. Então, toda vez que eu quiser fazer esse tipo de pergunta, onde é que você estava? Onde você estava? Né? E eu não falei quando, é um passado indeterminado, é o have que eu vou usar. É isso que eu preciso saber para usar de fato na fala. Where have you been? Tudo bem? Vamos ver mais exemplos ali, ó. Não falei quando. Where have you been? Olha o próximo. Você viajou recentemente? Aparece bastante esse tipo de pergunta com esse vocabulário. Recentemente, ultimamente. Eu ainda estou falando de um passado. Eu ainda não estou falando quando. Recentemente. Recentemente pode ter sido ontem, semana passada, começo do ano. Enfim, eu não falei quando. Você viajou recentemente? Mesma construção. Vou usar o have de novo. Olha o verbo lá como é que ficou, sempre nessa conjugação. E vamos acrescentar o recentemente. Você viajou recentemente? Have you traveled recently? Have you traveled recently? Você viajou recentemente? Não falei quando, é um passado indeterminado. Continuo perguntando com have. Perceberam a diferença aqui do have? Principalmente do have com o did. O did, eu faço perguntas para um passado que eu sei quando foi. Você viajou ontem? O que você fez ontem? Você viajou semana passada? O have não. É um passado jogado. Não sei quando aconteceu. Não falei quando. Ele é um passado indeterminado. Essa é a construção e o uso do have, tá? Se eu for usar para plural, guys, mesma coisa. Nós vamos trocar o you agora por eles. Você lembra como que é eles no inglês? They. Eles viajaram recentemente? Tenho ali o eles, tenho um passado, viajaram. Coloquei aqui o recentemente, porque ele também indica esse passado assim, ó. Não faço ideia de quando foi. Né? Pode ser do ontem, semana passada, essa semana passada, enfim. Eles viajaram recentemente? Mesma coisa, só vamos trocar o you por eles agora. Eles viajaram recentemente. Have they traveled recently? Have they traveled recently? Tudo bem? Trocamos o you por eles. Mesma construção. Então, have, eu vou usar para fazer perguntas no passado. Um passado que eu não falei quando, um passado indeterminado. Pode ser para you, pode ser para plural, tá? E o verbo vai ficar sempre nessa conjugação, que no inglês é aquele particípio.
Tem pessoas que chamam esses verbos popularmente de terceira coluna. Você já viu isso? Que quando a gente aprende inglês nesses métodos mais tradicionais, vamos dizer assim, né? A gente recebe aquelas listas ou recebia aquelas listas de verbos. Aí a primeira coluna, presente. Segunda coluna, passado. Terceira coluna, participo, que são esses verbos aqui. Então, muitas pessoas, muitos alunos me falam, teacher, são aqueles verbos da terceira coluna, né? E tem gente que nem nunca ouviu falar dessa história de terceira coluna. Mas, de fato, quando são aqueles métodos que trabalham com listas, né? Normalmente esses verbos estão lá na terceira coluna. São esses verbos aí, se de repente você já ouviu falar deles, né? Muito bem. Olha outro tipo de pergunta ali para eu usar o have. Continuei no passado. Não sei quando foi esse passado, ó. Não falei quando, é indeterminado. Usei o plural, né? Onde eles foram? Falei quando, guys? Não, é um passado indeterminado. Onde eles foram? Vamos colocar o onde lá? O onde é o where. Where have they gone? Lembra lá dos verbos que eu falei? Que é sempre o ido, sido, estado, feito, é o particípio, aquela terceira coluna, né? Então, onde eles foram? Where have they gone? Sempre, guys, usei o have para fazer esse tipo de pergunta, independente do verbo que você usar. Qualquer verbo que você utilize, sempre vai estar nessa conjugação. É uma condição para eu usar o have, tá? Teacher, eu não posso colocar o verbo de um outro jeito aqui? Não. Tem coisas que são inegociáveis no inglês, né? Essa é uma, não tem exceção aqui não, tá, guys? Porque sempre, né? Ai, tem exceção. Não, aqui não tem exceção. Usei o have. Fiz pergunta nesse passado que eu não falei quando, indeterminado. O verbo vai estar desse jeito. E a tradução? Passado normal. Você vai traduzir normal. Onde eles foram, tá? Não caia na tentação de traduzir onde eles têm ido. Não caia nessa tentação, porque é uma tradução que vai comprometer o uso dessa estrutura para você. Eu vou traduzir como? Onde eles foram. Que é isso, é assim que funciona, é desse jeito que a gente fala. Where have they gone? Tudo bem? Guys, então para a gente entender quais são as estruturas que nós vimos hoje, para a gente concluir esse resumão agora aí, ó. Como fazer perguntas no passado além do did. Então eu posso usar o did, perguntas diretas. Você estudou ontem? Você viajou para os Estados Unidos no ano passado? Uso did. O were, eu vou fazer perguntas com o ser estar no passado. Você estava aqui ontem? Você estava viajando ano passado? Ou estava? Uso were. Gonna, eu vou usar para fazer perguntas com ia. Ia o quê? Ia fazer algo. O que você ia fazer ontem? Você ia estudar inglês ontem? Então é o ia fazer alguma coisa, tudo bem? Sempre vai ter um verbo junto com esse ia. E o have, que a gente acabou de ver, eu vou usar para fazer perguntas no passado, um passado indeterminado, não falei quando, e atenção, os verbos vão ficar sempre naquela conjugação um pouquinho diferente, né? Onde você foi? Where have you gone? Onde você estava? Where have you been? E aí eu uso have para fazer perguntas no passado, não falei quando, tudo bem? Então, olha quantas outras formas eu tenho de fazer perguntas no passado no inglês, além do did. Reveja essa aula quantas vezes foi necessário e comece a colocar em prática tudo isso, tudo bem? Guys, thank you! A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. See you! Bye, bye!